Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta a cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e a face para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? E de mim todos aqueles que me veem torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte. E agora sabe se é verdade que Ele ama. Meu Deus, por que me abandonaste? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por o bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonaste? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonaste? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores. Glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o, toda a raça de Israel. E respeitai-o, toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonaste?
Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, e tornando-se igual aos homens, encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo palavra, Cristo palavra, Cristo palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo palavra, Cristo palavra, Cristo palavra de Deus. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz. Pelo que o Senhor Deus o exaltou e lhe deu um nome muito acima de outro nome. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo palavra, Cristo palavra, Cristo palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo palavra, Cristo palavra, Cristo palavra de Deus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos, e este o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pôncio Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte, Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com este justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? E eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão,
e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilato levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois, teceram uma coroa de espinhos. Puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então ajoelharam-se diante de Jesus e zombaram dele, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram em sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíram, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo de sua condenação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e o outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salve-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel. Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo também, os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve uma escuridão forte por toda a terra. Pelas 3 da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer: Meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que ali estavam, ouvindo, disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou na ponta da vara e deu-lhe para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus, outra vez, deu um forte grito e entregou o Espírito.
E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em duas partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridas irmãs, caros irmãos, queridos paroquianos do Sagrado Coração de Jesus, de todas as nossas comunidades que nos acompanham, através do nosso Facebook, nesta live, esta Santa Eucaristia, esta missa do Domingo de Ramos, onde iniciamos com alegria e cheios de fé a nossa caminhada nessa Semana Santa em direção à Páscoa do Senhor. Essa celebração, então, de hoje, neste Domingo de Ramos, marca o início da Semana Santa, a grande semana da nossa vida, a grande semana da nossa fé. Tempo onde somos chamados, a vivenciar os momentos maiores, da paixão, morte e ressurreição de Jesus. E nesta celebração especial, nós, no primeiro momento, somos chamados a sermos como o povo de Israel, que neste dia acolheu a entrada de Jesus em Jerusalém, acolhendo o Senhor, reconhecendo como o Messias, como aquele que vem em nome do Senhor. Com hosanas, com muita alegria, espalharam os mantos pelas ruas, e com os ramos, agitando os ramos, eles louvavam ao Senhor Jesus. E hoje também deve ser a nossa atitude, neste início de Semana Santa, de acolhermos Cristo na nossa vida e entrarmos com Ele em Jerusalém, para que Ele possa realizar até o fim a missão que o Pai lhe confiou de se entregar por amor por toda a humanidade, para que possamos acolher a vida nova que vem do Senhor. Então, todos nós hoje temos que estar com esse espírito de alegria, pois o Senhor entrou em Jerusalém. O Senhor, Ele veio, o Senhor manso e humilde de coração, entrou em Jerusalém para levar até o fim a sua missão de Salvador de toda a humanidade. Porém, é importantíssimo lembrar, Jesus, Ele é o Messias. Ele entra em Jerusalém, aclamado pelo povo. E nós devemos lembrar que nos evangelhos, que nós vamos lendo durante o ano litúrgico, Jesus não aceita, Ele não quer ser visto e aclamado como Messias. Mas hoje Ele deixa que o povo o acolha, que o povo o reconheça, que digam, que cantem que Ele é o Messias, que é Ele que vem em nome do Senhor. Mas algo é importante. Jesus, Ele não é o Messias conforme a concepção judaica. O Messias que viria montado, num carro de guerra, que viria com todo o poder para destruir sozinho tudo de ruim. Não. O Senhor, Ele entra humildemente, entra montado num jumentinho, o animal dos pobres, dos simples, um jumento que não é um animal grande, um animal de guerra, mas um animalzinho de serviço. Isto para dizer qual é o messianismo de Jesus. Ele não é o Messias da concepção judaica, mas é o Messias conforme o desejo do Pai. Ele veio como manso, Ele veio para servir, não para ser servido. Ele veio para dar a sua vida em resgate por muitos. E é isto que choca também todo aquele povo.
É isso que faz com que as autoridades, com que os judeus tenham dificuldade de compreender e de aceitar que Jesus é o Messias, de que ele é o Filho de Deus, pois ele não corresponde às suas expectativas. Jesus não corresponde a expectativas humanas. Nós vivemos um tempo, nós vivemos um mundo marcado pela violência, pela competição, onde as pessoas querem ser grandes, mas Jesus nos dá um exemplo totalmente o contrário. Ele, sendo grande, despojou-se de toda a sua grandeza para se fazer semelhante em tudo, em cada um de nós, menos no pecado. Ele veio, ele continua sendo Deus, mas que não usou da sua condição divina para se impor sobre as pessoas, mas ele usou da sua condição divina para servir. E é isso que nós ouvimos na segunda leitura da missa de hoje, onde São Paulo, na carta aos Filipenses, ele nos canta este hino a Cristo, falando justamente desse processo quenótico por qual passou o Senhor, do seu esvaziamento, do seu despojamento, por amor a cada um de nós. E nós, como comunidade de fé, como verdadeiros discípulos e missionários de Jesus, nós devemos aprender com ele que o caminho para a vida eterna, o caminho para o reino de Deus é o caminho da humildade, assim como ele em toda a sua vida nos ensinou. O grande legado do Senhor para cada um de nós é justamente esse da humildade, da mansidão e do serviço, da obediência total à vontade do Pai. E ele, na sua humildade, na sua mansidão, realizou todo esse projeto de amor. Talvez para os grandes, para as autoridades, para aqueles que por inveja entregaram o Senhor, o condenaram à morte, o pregaram na cruz, talvez eles se achassem os vitoriosos. Talvez olhassem para Cristo lá na cruz como um derrotado, como um perdedor, como alguém que lutou, que passou pelo mundo fazendo bem, que curou as pessoas, falou tantas coisas bonitas e depois morreu. Não, mas nós sabemos que da cruz de Jesus, de lá é que brota realmente a força da vida nova. É lá onde realmente o Senhor manifesta para nós todo o seu poder, porque ele esvaziou-se, porque ele, podendo usar de toda a autoridade, mas ele procurou viver como servo, e como servo sofredor. Ele não cedeu a nenhuma das perseguições, a nenhuma das zombarias, a nada do que fizeram contra ele, e por isso ele é vitorioso, porque ele se entrega à cruz. Como Jesus mesmo disse: ninguém tira a minha vida, mas eu a dou livremente. E ele entregou livremente sua vida para realizar até o fim a vontade do Pai, e por amor de cada um de nós, de toda a humanidade, a quem ele veio salvar, com a sua vida e com tudo que ele viveu aqui no meio de nós. Então, nós somos hoje chamados a olhar para o mistério da vida de Jesus, olhar na cruz do Senhor e ver lá o vitorioso, e ver lá não o Messias da concepção judaica, mas ver ali o servo sofredor, que nós ouvimos na primeira leitura do profeta Isaías. Jesus é este servo sofredor, aquele servo que diz o profeta, que recebeu de Deus a missão de anunciar ao povo a sua palavra, mas que teve que enfrentar todo tipo de dificuldade, de perseguição e de sofrimento, mas que diante de toda essa situação, ele jamais se desviou da sua missão, e ele jamais deixou de confiar em Deus, e por isso ele sabe que ele sairá vitorioso de toda essa situação. E este é Cristo. Cristo também enfrentou por amor de nós todas essas dificuldades, todo esse sofrimento, mas na certeza de que ele sairá vitorioso, porque o Pai o ressuscitará para a vida eterna. Então, meus irmãos, que este início de Semana Santa seja para nós também um tempo de renovarmos a nossa fé e a nossa esperança no Senhor. Nós que também enfrentamos momentos difíceis aí na nossa caminhada neste mundo, nós que passamos também por grandes sofrimentos, mas nós sabemos que é vivendo essas situações em união com o Senhor,
perseverantes, obedientes à sua palavra, nós caminhamos não para a derrota, não para a morte, mas caminhamos para a vida eterna, para a vida plena no reino do Senhor. Então, que a paixão de Cristo, tudo que o Senhor viveu e que nós iremos celebrar durante toda esta Semana Santa, seja de fato para nós um tempo de renovarmos a nossa fé e a nossa esperança. Que aprendamos a viver neste mundo como simples servos, a exemplo de Jesus. Ele sim era grande e se esvaziou. E nós, quantas vezes, né? Nós que não somos nada, que somos apenas pó, e achamos às vezes que somos tantas coisas, achamos que somos melhores do que os outros. Não, nada disso. Então aprendamos com Jesus. Grande no reino dos céus é aquele que se faz pequeno. Jesus que hoje entra em Jerusalém para realizar até o fim a sua missão salvadora, é o mesmo que na quinta-feira irá se agachar para lavar os pés dos seus discípulos. Esse é nosso Senhor, aquele que veio para servir, e por isso só pode seguir verdadeiramente a Cristo, só pode entrar com Ele em Jerusalém, caminhar com Ele nesta Semana Santa, em direção à Páscoa, aqueles que também se abrem ao serviço. Por isso é importantíssimo nós recordarmos da campanha da fraternidade também deste ano, que nos chama ao serviço aos irmãos, o serviço aos pobres e a todos os sofredores, que nos convida a ver, a ter misericórdia e a cuidar de todos aqueles que precisam. Então que aprendamos com Jesus este caminho, de ver, de ter misericórdia, de cuidar dos nossos irmãos, servindo com amor, como simples servos do Senhor, como Cristo ensinou a cada um de nós, com o exemplo da sua própria vida, e com a sua vida doada, entregue por amor também a cada um de nós e por fidelidade à vontade do Pai. Então, que essa Semana Santa seja uma semana de fato diferente na nossa vida. Não diferente simplesmente porque estamos vivendo essa pandemia de coronavírus, porque estamos vivendo este isolamento social. Não, mas diferente porque é um tempo maior da graça de Deus em nossa vida. É um tempo maior de estarmos voltados para Deus, o nosso coração e todo o nosso ser, para com Ele, vivermos a nossa vida neste mundo, fazendo a sua vontade, sofrendo até mesmo por causa da palavra do Senhor, mas para com Ele chegarmos à glória da ressurreição, chegarmos à glória da vida nova. Então, que nós possamos também diante do Senhor olhar, como já fizemos durante todo esse período da Quaresma, olhando para a nossa vida, percebendo os nossos pecados, buscando trilhar verdadeiramente um caminho de conversão, que nós possamos então continuar durante esta semana, olhando quantas vezes nós também, por mais que acolhamos o Senhor com alegria, que o louvemos, mas quantas vezes também nós somos aqueles que desprezam o Senhor, aqueles que rejeitam a sua palavra, aqueles que flagelam o seu sagrado corpo com o nosso pecado. Então, por isso que a celebração de hoje tem esses dois grandes centros aí da palavra de Deus. Primeiro, do povo que acolhe Jesus com alegria, com hosanas ao filho de Davi. E depois o povo que está lá, crucificam, que pedem que solte Barrabás e querem a crucificação de Jesus. Então, este povo também somos nós, que tantas vezes somos também infiéis. Tantas vezes não acolhemos também o Senhor, mas o flagelamos, o desprezamos e o matamos com os nossos pecados. Então, meus irmãos, que essa Semana Santa nos faça voltar toda a nossa vida, todo o nosso coração para o Senhor, para com Ele, como verdadeiros servos de Deus, servos humildes, possamos caminhar com Ele em direção à vida nova. O Senhor que morreu na cruz por nós é o Senhor que ressuscitará glorioso, é o Senhor que reina para sempre, como nos diz também o final da segunda leitura de hoje. Ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos, no céu, na terra
e abaixo da terra. Então, e toda língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, que nessa semana, apesar de tudo que nós estamos aí enfrentamos, mas tenhamos a alegria de testemunhar com alegria para todos que Jesus é o Senhor. O Senhor que morreu por nós, o Senhor que entregou a sua vida como dom de amor, é o ressuscitado. É aquele que vive para sempre, e é nele que nós também esperamos um dia participar também da plenitude da glória do Pai, vivendo eternamente no seu reino de amor. Então, que o Senhor conceda a cada um de nós, a toda a nossa família, todas as nossas comunidades, uma feliz e abençoada Semana Santa, para caminharmos e celebrarmos com alegria a festa da vida, que é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo.